Closet Goals. Fala aí, eu sou o Lican. Você está na Closet Code, seu canal de game dev direto e reto. Primeiramente, eu quero iniciar falando de um problema. Falando de uma coceirinha que me dá. Quando eu estou fazendo os meus projetos, às vezes só ter o placeholder não me anima a continuar. Me faz pensar que eu não estou progredindo. Você só vê ali quadradinhos, uns botõezinhos feios. Então, nesse momento que deveria ser do loop fechado, que é literalmente só mecânica core do jogo, sabe, direto, reto, com placeholders mesmo, sem nenhum ícone, totalmente feio, ao invés de eu seguir essa métrica, eu me empolgo um pouco. E isso acaba atrapalhando. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Às vezes eu faço juice antes de ser a parte do juice. Então, por exemplo, nesse vídeo eu ia falar sobre a sed, que é a sua base. Eu fiz um tileset com cores menos saturadas, como vocês podem ver. E ele é feito dessa forma para poder não disputar com a arte das torres, das estruturas, porque elas são artes mais simples também. O estilo gráfico que eu imagino para tudo no jogo é o seguinte: são sprites com contorno simples e uma cor só. Talvez isso mude nos personagens, mas de resto vai ser tudo assim, vai ser um contorno com uma cor só. Pode ter detalhes em preto, mas o estilo do jogo vai ser totalmente assim. Então, as cores escolhidas para background são menos saturadas para não disputar visualmente com as outras coisas, para poder gerar um certo contraste. Porque a cor mais chapada das estruturas, ela vai ser um pouquinho mais forte. Nessa brincadeira de fazer as cores, de ir pensando nas cores, eu pensei, nossa, tá tão feio esses países sendo só botões, esses estados sendo só botões espalhados pela tela. E se eu mexer um cadinho? E se eu fazer um cadinho a mais? Aí eu desenhei os países. Ai, que bonito eu desenhei os países. Aí eu desenhei os polos. Aí eu coloquei um background de mar. Aí eu pensei, putz, tá bonito. Mas tá faltando uma interação aqui, um feedback pro jogador. E se quando eu passar um mouse em cima do país, o país crescer um cadinho e ficar um pouquinho mais saturado? Eu entrei na toca do coelho e fui pro País das Maravilhas. Eu gosto muito de fazer juice, gosto muito de fazer arte, desenhos, né? Não é miçanga não. E eu acabei exagerando, e isso me tomou muito tempo de alguns tópicos do loop fechado. A previsão certa era finalizar o loop fechado no final de janeiro. Eu sei que vocês estão vendo o vídeo em fevereiro, mas... ou março, eu espero que não seja em março. Mas por conta dessa coceirinha que me dá, eu prevejo que, sei lá, eu vou finalizar o loop fechado só em meados de fevereiro. O que é meio ruim, por um certo modo, porque caga um pouco o cronograma, mas é bom também porque eu adianto alguns juices. Então, já que eu já fiz esta merda, eu vou falar sobre essa merda no vídeo. Então, o que nós fizemos aqui de mudança gráfica? Primeiramente, você pode notar que eu fiz ícones. Ícones. Sim, ícones. Aqui, ó. Ó, ícones. Bonitinho. Aqui em cima, representando cada coisinha. Eu coloquei os países, artes para os países. Os países são responsivos quando você passa o mouse. Olha que bonitinho, que legal. Entra no país e olha só que bonitinho. O país está maior. Está dividido os estados. Não são botões. E olha que delicinha isso aqui. Olha só. Olha só. Você vai passando o mouse e cada estado vai subindo e ficando um pouco mais brilhante. Cara, isso é muito maneiro. Porque é muito foda você ver a evolução daqueles botões feios que eram antes pra isso aqui. Porque, ainda mais porque isso aqui era o que eu imaginava. É o que eu tinha na cabeça de como ficaria o jogo no final. E é muito mais chato e difícil e trabalhoso de fazer isso aqui do que parece. Por quê? Primeiro eu tive que pegar a imagem dos países, aumentar no editor de imagens, aí fica tudo embaçado, fica feio. Aí eu peguei e desenhei por cima, depois eu dividi os estados, peguei os estados, recortei os estados, coloquei uma imagem para cada estado, exportei para Godot, centralizei as imagens. Por que centralizar as imagens?
Quando eu passo o mouse, você pode notar que o país cresce, ele aumenta a escala dele. O estado cresce também, né? Fica um cadinho mais gordinho, um pouquinho mais, como se ele estivesse subindo. Isso aumenta a escala dele. Se você manter a origem da imagem exatamente como ela veio, quando você exportou para Godot, a origem ela vai ficar no canto superior esquerdo. Quando você aumenta a escala, ela vai aumentar a imagem como um todo, pensando que o centro da imagem é o canto superior esquerdo. Isso vai fazer com que a imagem seja deslocada para a direita e para baixo. Agora, se eu pego a origem e coloco no centro da imagem, ela vai aumentar a escala para todos os lados igualmente, fazendo esse efeito do país subir, como se fosse assim, né? Outra dificuldade que tem é que na Godot, o nó que está na frente tapa os nós que estão atrás. Toda imagem na Godot é um nó. Então, por exemplo, acontecia, às vezes, pegar o estado 2, passar com o mouse em cima dele, ele crescer, só que o estado 3, que está na frente dele, na hierarquia de nós, acabar tapando um pouco da imagem. Então eu coloquei um outro código para toda vez que eu passo o mouse no estado, ele vai para o topo da hierarquia. Então ele fica na frente de todos os estados. E dessa forma um estado não atrapalha o outro. Então, olha só, tipo, eu tive o trabalho de ficar fazendo código para alterar a escala, para resolver esse probleminha, para poder deixar mais brilhantezinho. E pra quê? É só pra deixar bonito, é só pra deixar gostoso. Mas eu garanto pra você que toda vez que eu entro nesse jogo pra poder fazer qualquer modificação e eu vejo que tá assim, eu fico com a vontade do caralho de continuar. Então, pra mim, valeu a pena. E aqui tem um botãozinho de ir pra sede. Antigamente esse botão ficava dentro dos países. Só que isso é um problema porque eventualmente você pode ter um contrato que te bloqueia de entrar num país. Então se você tivesse uma base naquele país, você ficaria impossibilitado de acessar ela, porque o país fica trancado. Então eu coloquei o botãozinho pra fora, lá ele. E agora se eu clicar, eu vou pra base. No caso aqui, eu coloquei que no país 1 eu tenho uma base. E essa aqui é a área da sua base. Não tem nada, porque ainda não tem mecânica de construção. Eu sei, esses ícones estão meio distantes com o que eu imaginei que seria a arte final do jogo, mas eles são placeholders que eu já tinha de um projeto antigo e eu resolvi aproveitar. Eu só criei 2 novos aqui como placeholder também, apesar de que eu vou trocar eles, que é quando você entra e quando você sai do país. Quando você entra do país, note que o ícone de prestígio muda. Por quê? Porque quando você está dentro do país, mostra o prestígio nacional. E quando você está fora do país, né, no mundo, mostra o prestígio mundial. E outra coisa que eu não falei, que eu coloquei um tooltip, né, que são basicamente legendas. Quando você passa o mouse em cima do ícone, mostra o que aquele ícone significa. Então você pode notar aqui, ó, prestígio mundial, e aqui, prestígio nacional. É basicamente isso o vídeo de hoje. Fiquem aqui com mais uma das imagens descartadas, que nunca serão usadas. Aprecie ela. Eu agradeço sua presença. Vídeo novo toda sexta-feira, ao meio-dia. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. E eu espero te ver no próximo vídeo. Beijo, beijo.